Hoje a gente vai fazer uma verdadeira investigação bíblica para descobrir a história de um dos apóstolos mais misteriosos de todos, Tiago, filho de Alfeu. Pensa bem, o nome dele está em todas as listas oficiais dos 12, mas a história dele é um completo silêncio. Vamos descobrir o porquê. E a nossa investigação começa justamente com essa pergunta que parece até um enigma, né? Um dos 12 homens escolhidos a dedo por Jesus para literalmente mudar o mundo e não tem uma única fala dele registrada. Nenhuma. Quem era essa figura? Ok, então vamos começar a juntar as peças. E a primeira pista, talvez a mais importante de todas, está no nome dele. Porque o nome que a gente conhece, Tiago, na verdade, não é bem o que parece. Entender isso já abre a primeira porta desse mistério. Pois é, aqui está o pulo do gato. O nome que a gente encontra lá nos manuscritos originais em grego é Iácobos. E Iácobos nada mais é do que a tradução certinha de Yaakov, que em hebraico é Jacó, exatamente como o patriarca da Bíblia. Isso é fundamental porque Jacó era um nome super comum e muito importante para os judeus daquela época. E olha que legal ver a viagem que esse nome fez no tempo. Começou lá no hebraico como Yaakov, foi para o grego como Jacobus, depois para o latim como Jacobus, e aí se espalhou pelo mundo se transformando em várias versões, como o nosso Tiago. É a mesma raiz. E pronto, essa é a nossa primeira grande revelação. A gente não está falando de um Tiago, mas sim de um Jacó. Jacó, filho de Alfeu. Só isso já ajuda a gente a entender por que existe tanta confusão com outras pessoas que tinham um nome parecido. Beleza, agora que a gente tem o nome correto, vamos seguir a trilha das evidências. A gente vai direto nas fontes, ou seja, nas 4 listas oficiais dos 12 apóstolos que aparecem nos evangelhos e no livro de Atos. É lá que o nome dele sempre aparece. A primeira prova está aqui, no Evangelho de Mateus. Olha ele aí, listado oficialmente entre os 12, com a identificação bem clara, filho de Alfeu. Isso aqui não é só um detalhe, mostra que ele era uma figura estabelecida e reconhecida dentro do grupo. Agora, a gente pula para Marcos e a consistência é impressionante. De novo, Tiago, filho de Alfeu, está lá. Isso reforça que o lugar dele no círculo mais próximo de Jesus era fixo, era inquestionável. Lucas também confirma. A ordem dos nomes até muda um pouquinho entre um evangelho e outro, o que era super comum em listas antigas, mas a presença dele, sempre identificado do mesmo jeito, é uma constante. Não dá para ignorar. E a prova final vem do livro de Atos, ou seja, mesmo depois da ressurreição, depois da ascensão de Jesus, ele continuava lá, firme, listado entre os apóstolos que formaram o núcleo da primeira igreja. A presença dele era, sem dúvida, uma certeza. E é isso que nos leva a esse contraste que é chocante. Ele está em todas as listas oficiais, o nome dele está gravado na história, mas o número de palavras ou de ações individuais registradas dele é exatamente esse, 0. Um silêncio absoluto. Claro que esse silêncio todo, somado a um nome super comum, acabou gerando uma confusão danada ao longo da história. Então vamos botar ordem na casa e separar de uma vez por todas os 3 principais homens chamados de Jacó ou Tiago no Novo Testamento. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. O nosso foco é o primeiro, Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo silencioso. Ele não é o Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão do apóstolo João e fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. E ele também não é o Tiago, irmão do Senhor, que se tornou um líder importantíssimo na igreja de Jerusalém e que escreveu a carta da Bíblia que leva o nome dele. São 3 pessoas diferentes, com 3 histórias bem distintas. Ok, agora que a gente já sabe quem ele não é, vamos investigar a última pista que temos sobre ele, um apelido bem curioso. Em uma passagem, ele é chamado de Tiago o Menor. Mas o que isso quer dizer de verdade? A referência aparece aqui, no Evangelho de Marcos, bem na cena da crucificação. O texto fala de uma mulher chamada Maria, que é identificada como a mãe de Tiago o Menor. A tradição conecta esse Tiago ao nosso, o filho de Alfeu, o que nos dá mais uma peça do quebra-cabeça da família e da identidade dele. Então, o que significa menor? É muito importante entender que isso não tem nada a ver com importância ou valor espiritual. As 2 interpretações mais prováveis são bem simples e diretas. Ou ele era mais jovem que o outro apóstolo Tiago, o filho de Zebedeu, ou ele era literalmente mais baixo, era só um apelido para diferenciar um do outro, nada mais.
Bom, com todas as pistas na mesa, a gente chega ao nosso veredito. Já desvendamos o quem. A grande pergunta agora é: e daí? Por que a história silenciosa de Tiago, filho de Alfeu, é tão importante para a gente hoje? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o compromisso dele foi total. Foi idêntico ao dos apóstolos mais famosos. O chamado que Pedro e João ouviram, ele também ouviu. E a resposta dele foi a mesma. Ele largou tudo para trás e seguiu. Imagine só a dimensão dessa decisão. E a partir daquele dia, ele esteve presente, em todos os momentos cruciais. Ele viu os milagres, ele ouviu os sermões, ele permaneceu com o grupo durante o horror da crucificação, ele viu o Cristo ressurreto com os próprios olhos e ele estava lá, no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Ele não perdeu nada. E chegamos neste resumo que é poderoso demais. A vida dele nos lembra que servir a uma causa nem sempre é sobre ser o mais falante, o mais visível. Ele não deixou um legado de palavras, mas deixou um legado de presença, de fidelidade. Ele foi escolhido por Jesus. E no fim das contas, essa escolha já diz tudo. E a gente termina com essa provocação. A história de Tiago, filho de Alfeu, nos convida a pensar sobre o que realmente significa ter impacto. Talvez a maior contribuição que uma pessoa pode dar não venha de grandes discursos ou de feitos espetaculares, mas de uma vida de fidelidade silenciosa constante. Uma presença que, mesmo sem palavras, fala mais do que qualquer outra coisa. Fica aí a reflexão.